Olá amigos, bem-vindos ao Dentista Sucesso. Nós estamos aqui para a nossa segunda dica de marketing, que é conhecendo o seu paciente. Vou me apresentar novamente para vocês, meu nome é Flávio, eu sou formado em odontologia pelo FJF em 99, tenho também um MBA em gestão de marketing e negócios. O objetivo do Dentista Sucesso é ajudar a todos vocês a obterem um conhecimento importantíssimo para que vocês realmente possam atingir sucesso na vida profissional. Vamos começar falando a respeito do atendimento de qualidade. Todos nós nos esforçamos para prestar um atendimento de qualidade no nosso consultório, na nossa clínica. Então a gente se esforça ao máximo para que realmente esse atendimento ele seja de qualidade. Agora, qual que é a base para nós realmente prestarmos esse atendimento de qualidade? A base é conhecer o seu paciente. Então, meus amigos, conhecer o paciente e entender suas necessidades é a base para prestarmos um atendimento de qualidade. Uma vez que esses pacientes são a razão da existência do nosso consultório, da nossa clínica. Então é preciso agradá-los, pois eles são muito importantes, uma vez que são eles que darão dinheiro em troca dos nossos serviços, mantendo o nosso consultório, a nossa clínica viva. Agora, qual que é a chave do sucesso? Como que nós vamos obter um sucesso para prestar um atendimento de qualidade? Qual que é essa chave? Qual que é esse segredo? O segredo é entender o paciente. Saber se o que o paciente deseja comprar é o mesmo que eu estou vendendo e conseguir oferecer soluções integradas que vão trazer-lhe um valor agregado. Agora, o que os nossos pacientes compram quando eles vão no nosso consultório ou na nossa clínica? Será que eles compram a resina? Será que eles compram a prótese, o implante? Ou seja lá o que for que eles estiverem indo lá no consultório? Não, não é só isso. Os pacientes compram realizações de sonhos. Quem vende somente o serviço vai ter mais dificuldade para alcançar o sucesso. Mas vamos entender um pouco mais. Vamos conversar agora sobre necessidades e desejos dos nossos pacientes. O que os nossos pacientes gostam? Os pacientes gostam de sentir interesse e preocupação por parte do dentista. Então nós temos que mostrar para eles que realmente temos um interesse genuíno no seu bem-estar. Mas esse interesse nosso realmente ele tem que ser genuíno. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode fingir o interesse. Você realmente tem que mostrar que você tem um interesse no seu paciente, que você quer o melhor para ele. Como nós vamos fazer isso? Prestar atenção. Primeiramente, nós devemos ouvir o paciente. Nós devemos compreender que cada um tem uma necessidade diferente. Nós sabemos que os seres humanos eles são diferentes. O que é bom para mim pode ser ruim para você e vice-versa. Então nós devemos estar atentos, porque se prestarmos atenção, nós vamos ter condição de discernir sobre o que nós podemos fazer para facilitar o tratamento do paciente. O objetivo é esse, você prestar atenção e discernir sobre o que você vai poder fazer para facilitar a vida dele. Agora, isso ainda não é suficiente. Você tem que demonstrar que sabe. Você vai mostrar para o seu paciente que você conhece as necessidades dele, que você sabe os desejos dele. E por fazer isso, você provavelmente vai conseguir fidelizar esses pacientes. Você deve pensar em você como um consultor particular do seu paciente. Você é o especialista em odontologia. Você é aquele que domina os conhecimentos da odontologia. Então você deve buscar um posicionamento como dentista a quem os pacientes podem confiar para ajudá-los a escolher o melhor tratamento.
Muitas vezes você vai contra aquilo que seria melhor financeiramente para você, mas você vai fazer o melhor para o seu paciente. Às vezes você ganha menos naquele atendimento, mas você vai conseguir um relacionamento de uma vida inteira. Então você vai ganhar muito ao longo do tempo. Então a gente tem que buscar esse posicionamento como um dentista que o paciente pode confiar a escolher o melhor tratamento. E nós vamos fazer isso como? Como que nós vamos procurar entender melhor nosso paciente? Nós devemos focar no paciente. Então eu vou dar 3 dicas aí de como a gente vai fazer isso. Primeiramente, direcionar. Tudo deve estar direcionado para as necessidades do paciente. Então tudo que você vai fazer no seu consultório vai estar voltado para a necessidade do seu paciente. Assim você vai estar com foco no paciente. Em seguida, conhecer. É necessário conhecer o que o paciente pensa e conhecer o que ele espera do seu atendimento, o que ele espera de você quando ele está ali no seu consultório, na sua clínica. Em seguida, fazer o melhor. Nós devemos fazer o melhor para a saúde do paciente. Lembrando que nós devemos dar as opções que se aplicam ali ao caso clínico e deixar que ele escolha a que ele quiser. Isso aí no caso do tratamento eletivo. Aí sim, quando nós concluímos essa etapa, surge a oportunidade de oferecer, de acordo com o perfil do paciente, o que for passível de proporcionar satisfação e bem-estar, caracterizando aí a boa prestação do serviço. Por exemplo, você atendeu a necessidade dele, chegou lá no seu consultório com uma cárie ou com uma dor de dente, você vai resolver aquele problema. Resolvido aquele problema, de acordo com a necessidade dele, com o perfil dele, você pode, por exemplo, oferecer um clareamento para ele. Você vai mostrar para ele que com aquele clareamento ele vai melhorar o seu sorriso. Melhorando o seu sorriso, ele melhora a autoestima. Então você vai mostrar os benefícios que aquele tratamento vai proporcionar para ele. Aí você pode oferecer algo mais que vai melhorar a saúde dele. Então a gente tem que estar atento a isso, focar no nosso paciente. E o que nós precisamos saber a respeito dos nossos pacientes? Primeiramente, quem são os nossos pacientes? Qual é a característica daquele grupo que você atende? Então nós temos que entender a origem deles. A seguir, de onde que eles vêm? Eles vêm através do convênio, indicação de pacientes, eles vêm de uma empresa que indica para você, então vamos saber de onde que esses pacientes estão vindo. A seguir, o que eles precisam, o que eles querem de nós, o que eles pensam, o que pensa o nosso paciente quando ele está ali buscando o nosso serviço, e qual o propósito quando compra o nosso serviço. Então a gente precisa saber desses dados. Mas não basta eu apenas falar para vocês que nós precisamos saber. Eu tenho que mostrar como vocês vão saber isso, como vocês vão extrair essas informações. A primeira dica, conversa informal. Através da conversa informal a gente pode extrair informações importantíssimas que vão ali desde o time do nosso paciente, aquele, geralmente homens, né? Animal de estimação, um hobby, tipo de música que a pessoa gosta de ouvir, diversas informações que a gente pode extrair através da conversa informal. Até o nível de vida do nosso paciente, poder aquisitivo dele, a gente pode saber através dessa conversa informal. Depois, já de uma forma diferente, a pesquisa de satisfação. Aí já é formal, você vai extrair formalmente essas informações. Então, vai ser uma dica de marketing que a gente vai dar mais para frente, vou mostrar para vocês como fazer essa pesquisa. Já existem vários modelos aí
que a gente pode fazer, mas isso aí depende da informação que você quer extrair, daquilo que você julga importante você conhecer do seu paciente. Ela vai estar ali nessa pesquisa de satisfação, que vai desde ali do seu atendimento, da sala de espera, da sua infraestrutura. Tudo que você quer saber você pode extrair através dessa pesquisa de satisfação. E depois nós vamos analisar os dados do nosso consultório. Mas que dados são esses? Por exemplo, o histórico do tratamento do paciente, você vai analisar ali todo o histórico dele. Aquelas propostas de tratamento que você fez com relação aos planos que o paciente fechou. Você vai analisar aquelas propostas que você já fez para ele, quais os planos que ele fechou dentro daquelas propostas que você fez ali para ele. O histórico de pagamento, a forma como ele efetua aqueles pagamentos no seu consultório. Você vai pesquisar os pacientes por área geográfica, você vai ver ali os seus pacientes de acordo com o local que ele mora, de acordo com o local de trabalho, como que ele chegou até o seu consultório. Então, analisando essa área geográfica, você vai saber se 40% dos meus pacientes é aqui da vizinhança, 20% é do bairro tal, tanto por cento é daquela região. Então a gente pode saber a respeito dessa área geográfica, analisando os dados que a gente tem ali no consultório. Se você tem o software gerenciador, vai ser muito mais fácil, mas se você não tem, vai ter o trabalho de pegar ficha por ficha e anotar esses dados, depois soma tudo, calcula as porcentagens ali para saber. E por último, o poder aquisitivo dos pacientes. Então, analisando aí, nós podemos analisar o poder aquisitivo dos nossos pacientes. Isso aí, na conversa informal, a gente analisa isso, ou através desses dados do consultório ali, que você já foi construindo ali ao longo do tempo. E agora, para finalizar, eu vou dar quatro dicas que são importantes. Primeira dica: informações atualizadas. Manter as informações atualizadas é essencial para você tomar boas decisões. Isso aí, você tomar boas decisões é fundamental para a sobrevivência do consultório e da clínica. Então essas informações têm que estar sempre atualizadas. Eu já tive conversando com um dentista uma vez, ele estava me contando que o paciente chegava lá, ele era conhecido do pai do paciente, ele sempre perguntava pelo pai: e seu pai? Meu pai está bem. Aí notava as informações lá no prontuário do paciente. Aí um dia o paciente falou: meu pai está doente, não está muito bem não. Aí ele anotou a informação. Chegou a próxima consulta: e o seu pai? Ele falou assim: meu pai melhorou, mas às vezes ele dá umas recaídas. Aí, sempre perguntando do pai dele. Aí um dia ele perguntou: o pai tinha falecido, quando ele voltou numa consulta de retorno. Só que ele esqueceu de notar que o pai tinha falecido. Aí, numa consulta posterior, aí, querendo agradar o paciente: e seu pai? Ele falou assim: já te falei que meu pai tinha falecido. Aí ele não anotou aquela informação. Porque ele podia falar, às vezes falar assim: sinto tanta falta do seu pai, uma pessoa que eu gostava muito, fiquei muito triste de ele ter falecido. Mas aí, então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas informações, para você utilizar bem essas informações. É muito interessante você ir anotando ali, no prontuário do paciente, as informações, elas têm que estar atualizadas. Você não pode deixar de anotar nada, porque senão você pode entrar numa fria aí por estar com essas informações desatualizadas. Outra dica: mercado ele muda constantemente, e o que os pacientes pensam hoje pode ser diferente do que eles vão pensar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Se a gente for analisar a nossa vida, você pega lá desde a sua adolescência, como você pensava e como você foi mudando a sua forma de pensamento ao longo dos anos. Então o ser humano, ele realmente vai mudando constantemente. Então a gente tem que estar atento a essas mudanças de mercado, tem que estar observando as tendências. Terceira dica: dados relativos ao poder aquisitivo dos pacientes podem orientar quanto ao tipo de serviço a ser ofertado. O que você vai oferecer? Vai oferecer um Solidex, uma porcelana, um implante, uma prótese facial removível. Então a gente tem que estar atento a isso, ao poder aquisitivo do paciente. Não adianta você querer vender para ele lá o implante, se ele não vai ter condição de fazer todos aqueles implantes.
De repente o que ele vai ter que fazer? Ele vai ficar fora da realidade financeira dele. É uma prótese facial removível, vai resolver aquele problema. Eu estava vendo uma mensagem que uma dentista postou numa lista do Facebook, que eu achei bem interessante. Ela falou que um paciente procurou lá querendo fazer uma PPR e que ela, sabendo que tem implante hoje, ela falou que não ia fazer aquela PPR, que a pessoa deveria fazer um implante. Mas ela não esteve atenta à necessidade daquele paciente. Mas o paciente não tem condição, ele quer a PPR, já usava, queria fazer outra porque quebrou. Então a gente tem que estar atento a isso. Tem que estar atento ao poder aquisitivo do paciente. É aquilo que eu falei com você, a gente tem que estar com foco no paciente. Se o paciente não tem condição de fazer um implante, vamos resolver a necessidade dele. No passado eu perdi muito paciente porque eu não queria trocar amálgama. Eu ainda não tinha confiança na resina, isso aí é muitos anos atrás, né? Você fala de realmente muitos anos atrás, onde você não tinha resinas que aguentavam mastigação, que realmente fraturava muito, que o amálgama era uma solução melhor. Às vezes o paciente chegava e queria colocar uma resina, e como não tinha uma resina, ainda que aguentava mastigação, eu não colocava. E eu perdi muito paciente por causa disso. Mas na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes tem muita gente nova aí que está entrando no mercado agora. Então a gente tem que estar atento a isso, a essa necessidade do paciente. Próxima dica é o software gerenciador. Caso você possua o software gerenciador, você recupera as informações mais rápido e facilmente. Através das ferramentas de marketing ele possui. Geralmente os melhores têm algumas ferramentas ali de marketing, você pode realmente extrair, por exemplo, a origem dos pacientes, né, a área geográfica dos pacientes, você pode extrair isso do software, várias outras, depende do software que você tem. Então a gente, através desse software, a gente vai ter condição de chegar rapidamente a essas informações. Agora, se você não tem e não tiver condição de utilizar ainda, você vai ter que fazer isso manualmente mesmo, pegando ficha por ficha, analisando, calculando as porcentagens, para você ter essas informações para que realmente tome as melhores decisões. A nossa dica final aí, encerrando a dica de marketing de hoje: quanto mais dados houver sobre os pacientes, melhor será conduzida a oferta e maior será a quantidade de negócios fechados. Então, informação é conhecimento. Se você tem informação, você vai conduzir melhor, você vai oferecer melhor aquilo que o paciente necessita. E assim você vai conseguir fechar mais negócios. Então, meus amigos, sucesso a todos. A nossa próxima dica de marketing vai ser comportamento de compra do consumidor. Está muito interessante essa dica de marketing, eu acho que vocês vão gostar. Então, aguardo vocês no próximo encontro. Sucesso a todos e até a próxima.